A paz do Senhor, amigos e amados irmãos, sou o irmão Anderson Gabriel, presbítero da igreja. Como vocês sabem, aí está o meu canal, aí, se vocês quiserem saber aonde eu me congrego, tá aí nas postagens do canal, a igreja, o endereço, a foto da igreja, tá ali na parte das postagens, onde se coloca fotos no YouTube. Algumas pessoas não sabem que se posta fotos também no YouTube, aí é no post, nas filmagens, nas fotos ali, né? Post, né? E aí ali está a foto e o endereço da congregação que eu me congrego. Mas hoje aqui eu quero contar o meu testemunho de vida, né? Porque muita gente assim, ó, com tantas perguntas que fazem, né? Com tantas dúvidas que tem, eu queria que alguém perguntasse por que você é cristão. Eu teria todo o prazer de responder essa pergunta, né? Porque daí eu contaria o meu testemunho de vida. Então, eu me criei assim num lar evangélico, vou te dizer assim, né? A minha mãe seguia a Assembleia de Deus no início ali, né? Depois trocou e foi para outras denominações, né? Aí me criei com o meu padrasto lá, que praticamente era pai de criação no caso, né? E nós íamos para a escola bíblica dominical todo domingo de manhã, assistíamos filmes bíblicos na época, dava só na época de Natal e na época de Páscoa, Semana Santa, era só nessas épocas que davam filmes bíblicos na televisão. Depois passemos para o videocassete, né? Melhorou um pouco mais, desenhos bíblicos começou a dar num certo canal ali, e cultos, campanhas, congressos, vigílias. Foi a minha criação, mas uma criação meio misturada do mundo com a igreja, né? Uma competição da carne com o espírito, né? Mas lembro que eu recebi o meu chamado quando eu ainda era criança. Deus tem um plano na tua vida, num culto muito avivado que muita gente estava recebendo revelação e profecia. E aí o que aconteceu, né? Eu com 12 anos de idade me batizei, fiquei um ano me congregando, me desviei com 13 anos de idade e então veio o mundo, né? O mundo então trouxe sofrimento, trouxe vícios, trouxe o pecado. O vício, para falar na verdade, foi o que eu tive mesmo lá no mundo, era o vício do cigarro. Eu bebia, mas eu não era muito de beber, não. Drogas, então, fui mais careta para esse lado e não cheguei perto de drogas. Mas agora cigarro, meu Deus do céu, até as minhas meias dos pés cheirava tabaco, para te ver a situação. Eu era bem diferente do que eu sou agora, na época ali que estava no auge do meu desvio ali, né, uma vida de sofrimento, lá na vila onde eu morava, lá na Lomba do Sabão, muita gente achava até que eu usava drogas, porque eu era muito magrinho, né, pálido, né, e catava baganas de cigarro porque não tinha dinheiro. Todo mundo pensava, o cara tá na droga, mas não. Eu tava, era naquele momento na rebeldia, virando as costas pro chamado de Deus, e isso tudo teve um preço, né? Todas as portas fechavam para mim, a gente passava fome, né? E era magrinho de fome, na verdade. Tava passando ali uma certa época, pela época de quartel, né? Não queria muito servir o exército brasileiro, fui recusado quando me alistei. Bah, foi uma tristeza já, porque a minha vida inteira ali eu queria, desde guri, queria servir e não servi o exército. O exército brasileiro me recusou, né? Mas teve gente que falou, né? O exército de Cristo vai te chamar. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Então, né? O que aconteceu, né? O tempo foi passando, né? Eu conheci a minha esposa, né?
E então eu tive uma filha, então nós fiquemos com duas crianças, então, né? Ela já tinha uma filha, aí era a minha enteada e a minha filha. Criamos, né, com muito esforço, né, com muito trabalho, né? Bah, olha, passamos bastante trabalho na vida, mas para as meninas, pelo menos, a gente não deixava faltar nada. Em primeiro lugar, a gente era magrinho porque é o seguinte, todo o alimento que a gente conseguia, primeiro era para elas, se sobrasse era para nós. Era assim. E então, o que aconteceu, né? Tive uma época também no tradicionalismo gaúcho, eu ia para os rodeios, né? Nisso ali, então, aconteceu um certo fato um dia, né? Que nós estávamos num rodeio lá na cidade de Antagorda, na Serra Gaúcha, eu, o meu pai, uns amigos nossos, um toureiro lá que tinha amigo nosso também, né? E aí o que aconteceu? Tava um pessoal de um circo lá, circo rodeio, né? E eu me lembro que naquele dia, pela manhã, né, tinha final de um mundial a qual o Inter de Porto Alegre estava disputando. Eu era colorado na época, o pessoal ali que estava com a gente também, uma parte era colorado. Aí de manhã olharam o jogo dentro daquele rodeio lá, só de tarde que todo mundo ia dar atenção para os cavalos e para os touros, porque o jogo do Inter contra o Barcelona era algo histórico naquele dia, né? O Inter venceu o Barcelona, foi campeão do mundo, mas também aquele ano ali foi a última vez que eu fui mundano, última vez que eu fui tradicionalista, última vez que eu fui até colorado. Vê só que coisa incrível isso aí. Por quê? O que aconteceu? À noite ali tinha um cabo ali que tinha desligado, né? E aí era só ligar a luz de volta, a luz do parque ali, né? Da arena ali onde os touros iam ficar. E eu fui pegar nas mãos aquilo ali para ligar de volta. O que aconteceu? Minhas duas mãos fecharam naquele cabo elétrico. De repente, as minhas mãos não conseguiram soltar um choque que eu estava levando. E de repente a minha visão se apagou. E de repente os meus ouvidos perderam a audição e veio aquele barulho da eletricidade. E então eu vi que era minha morte aquilo ali. E então o que aconteceu? Eu pedi, Senhor meu Deus, livra-me da morte agora, me salva. E na mesma hora, como se alguém tivesse aberto minhas mãos abriram e soltaram aquele cabo e tudo voltou ao normal. E então naquela noite eu olhei para as estrelas, para o céu e disse, né, Senhor meu Deus, eu sou um desviado, eu sou um traidor da tua palavra, do teu evangelho, por que me livrastes da morte? Eu merecia morrer, eu merecia ir para o inferno mesmo, porque eu sou conhecedor da palavra e eu sei o quanto eu sou pecador. Alguns tempos antes ali eu já estava virando até ateu, até zombava dos crentes, até falava mal da fé cristã, e o Senhor me salva. Meu Deus, olha, tudo mudou na minha vida depois daquele dia. E eu voltei para casa, estava aqui na chácara da minha avó ali, eu estava cortando uma lenha no mato e tinha uns vizinhos escutando um louvor, né? Me lembro assim, ó, a Bíblia conta a história do jovem Daniel, que era crente reto e fiel, assim dizia a letra. E aí eu me lembrei das histórias bíblicas que eu ouvia na minha infância, de um jovem que foi levado cativo da sua terra, orava 3 vezes por dia e nunca se contaminou com a Babilônia, com o mundo, a integridade. Aí eu pensei, tu vê só, né? A gente não quis fazer renúncia por causa do Senhor, mas o que a gente ganha com tudo isso, né? O que a gente ganha? Meu Deus do céu! Então começou o Senhor a trabalhar na minha vida, mostrando o quanto Ele era bom, o quanto o caminho dele era certo, e o quanto o mundo não prestava, e o quanto o diabo era enganador, e o quanto as almas que estavam no mundo, ainda longe de Deus, eram escravos do inimigo, escravos espirituais, e ainda acham que são felizes. Então o Senhor trabalhou na minha vida daquele jeito, mas aí continua dessa forma. Eu pensei, eu vou ir para a cidade e quero alguma igreja para seguir o Senhor. Então o que aconteceu? Vim para a cidade, né?
voltei ali para casa ali, entendeu? Pro meio da minha família cristã. Tinha minha esposa e as duas guriazinhas que moravam na mesma casa praticamente com a minha mãe ali, peças separadas. Minhas irmãs e meus cunhados eram jovens ainda e eram noivos e frequentavam uma igreja. E aí tinha um tio meu, por exemplo, né, que é casado com a minha tia no caso, né, que era encarregado da Assembleia de Deus local ali, só que aqueles jovens ali da minha casa iam numa outra denominação. E eu, por um tempo, fui frequentando as duas. A Assembleia de Deus, aquele bairro ali, e também a igreja que eles iam, que o nome era Casa de Oração. Né? Então, né, o que acontece? Naquele tempo ali, eu pedia muito para o Senhor, né, para mim voltar para os caminhos, mas daí eu decidi assim, eu queria voltar para os caminhos, queria largar o vício, que era o cigarro, o único vício que eu tinha, né? E aí, o que aconteceu então, né? Eu não queria me casar com a minha esposa. Eu queria entrar para a igreja solteiro, porque a gente meio que brigava, não dava certo, e aí eu não queria casar com ela. E aí o que aconteceu, né? Entendeu? Nessa época eu tive um sonho que dentro de um cenário assim, parecido com um cenário de um teatro, mas dentro desse cenário tinha um campo. Era um brejo com 5 vacas que estavam completamente atoladas, até com as pernas completamente dentro do barro e berrando, né, pedindo ajuda, né? E eu entrei naquele cenário ali, todas elas tinham chifre, eu fui agarrando uma por uma delas e tirando daquele lodo ali e com muito esforço desatolando uma por uma delas e levando para o chão seco. E aí depois eu me acordei e eu, meu Senhor, o que isso quer dizer? Mesmo eu estando ainda desviado, estando ainda naquela situação, o Senhor me deu a revelação daquele sonho, a interpretação. Esses são os 5 anos de luta que tu vai ter até começar o teu ministério. O que aconteceu? Eu achei terrivelmente ruim aquilo ali. Mas quer dizer que, pelo amor de Deus, mas como assim? Mas não adiantou. Fiquei 5 anos frequentando a igreja, sendo dizimista, não se congregando e o vício do cigarro não saía. Mas eu segui orando, li a Bíblia toda naquela época ali, do início ao fim. Peguei um caderno e marcava todos os estudos bíblicos que eu fazia, né? Nós não tínhamos acesso à internet que nem a gente tem hoje, né? Tinha internet, mas era só as pessoas mais que sabiam mais mexer nisso naquele tempo é que tinham, né? A maioria, assim, as pessoas simples, assim como eu, né, só tinham um celular ali, só aquele antiguinho, cada um no bolso ali, e deu. Era o início ainda dessa era que a gente estamos agora, estava muito no início ainda. Ali era o ano de 2007, daí, no caso. E aí o que aconteceu? Né? Quando chegou o mês de número 12, eu pensei, esse ano, aqueles 5 anos de prova que o Senhor decretou para mim vão acabar. Porque dentro daqueles 5 anos, muita gente murmurava, se Jesus vir e tu estiver nessa situação, tu vai ficar na vinda de Jesus. E eu me desesperava, dizia, meu Senhor, se tu nunca me libertar, Senhor, eu pro resto da eternidade vou ficar clamando pela tua libertação. Eu nunca vou desistir de ti. Foi o que eu desafiei Deus e falei, eu vou ficar pro resto da minha vida implorando pelo teu perdão e pela tua libertação. Eu não vou nunca largar do teu pé, eu disse para o Senhor, né? A maneira que eu tinha me apaixonado pela obra do Senhor, pelo Evangelho, assim, ó. O Evangelho de Cristo e a Igreja do Senhor era a coisa mais linda do mundo para mim nessa época. Aí. Tu vê o que é a fase do primeiro amor. E aí o que aconteceu? Quando chegou no ano de 2012, então, né, eu disse, esse ano é o ano da minha vitória. Eu pensei, porque esse ano termina os 5 anos de provação. Naqueles 5 anos, umas irmãs da Assembleia de Deus, lá da Lomba do Sabão, oraram pela minha esposa e disseram, eu vi uma aliança de casada no teu dedo. Deus une propósitos. Esse ano tu ainda vai te casar.
aleluia, com esse irmão e vocês vão ser uma bênção. E aí o que aconteceu? Aquele ano, Deus transformou o meu coração mais um pouco, né? Decidi, li a palavra de Deus, né? Que o esposo deve amar a sua esposa como Cristo ama a sua igreja. Decidi amar minha esposa, decidi amar a minha família, amar as almas que estão ao meu redor, né? Assim como Cristo foi misericordioso e me amou também, de uma maneira que eu não merecia. E então, o que acontece então? Aí decidi, né? E foi uma bênção, né? Aquilo ali, né? Decidi me casar com minha esposa, me acertar com ela. E aí o que eu fiz então? Falei com a minha esposa, Deus me colocou no coração de eu me congregar na Assembleia de Deus mais próximo da minha casa. Na época era a Assembleia de Deus, congregação área A, do Campo Águas Claras, aqui no pedágio aqui. E então o que aconteceu, né? Então o que aconteceu? O Senhor me confirmou em sonho, né? Uma pessoa, eu entrei dentro daquela congregação e uns irmãos estavam ali, uma irmã me mostrou uma Bíblia fechada diante de mim, né? E ela disse assim para mim, tenta abrir essa Bíblia com o teu sopro. E então eu assoprei aquela Bíblia e a Bíblia abria um pouco e fechava de novo. E eu fiz muita força, soprei de novo, a Bíblia abria e fechava de novo. Aí aqueles irmãos ali disse, nós vamos te ajudar, né? Tu não conseguiu fazer isso. Era uma coisa que ia trabalhar na minha respiração, meu pulmão. Vê só que coisa interessante, né? E aí tá, fui ali, conheci o pastor Moisés Rodrigues, que é o pastor presidente da igreja que eu me congrego hoje, né? Claro, houve nesses 14 anos, muitas coisas aconteceram, né? Eu me congreguei em outros lugares, né? Ele também se congregou em vários outros lugares. Aí hoje estamos se congregando de novo junto. Naquele tempo ele era diácono e era encarregado da congregação. Hoje ele já é pastor presidente de uma denominação, de uma Assembleia de Deus. E aí, o que aconteceu então? Aquele ano ali, os irmãos oraram pela minha libertação. Interessante, só depois, aí fizeram o meu casamento, a minha festa de casamento, os irmãos fizeram, que bênção que foi, na minha casa de noite, lá no ano dia 20 de julho de 2012 foi. Eu e a minha esposa já estávamos juntos há 11 anos já, né? E se casamos naquele ano ali, né? Nessa data que eu estou citando. E aí, o que aconteceu, né? O vício do cigarro saiu 15 dias depois do meu casamento. Mas saiu de uma maneira assim, ó, que podia parecer cigarro na minha frente, assim, ó, que parecia que eu nunca fumei na minha vida. A libertação foi completa, milagrosa, e até hoje muita gente nem acredita que um dia eu fui fumante, porque não parece. Parece que a pessoa assim, ó, meu Deus, como é que pode, né? Então foi uma benção. Ali começou o meu ministério, né? Tinha 27 anos de idade nessa época ali. Fiz a minha primeira pregação depois de jejuns, oração, subida no monte. Fiz a minha primeira pregação. Eu não me lembro o dia, né? A data que eu preguei, não anotei, né? Mas a mensagem eu me lembro. Era o livro de Daniel, capítulo 1, onde se falava nos alimentos de Nabucodonosor, que foi oferecido a Daniel e aqueles 3 jovens, e eles recusaram o alimento. Era uma mensagem assim, né? E assim nós também deveríamos recusar os alimentos do mundo, né? E ficar somente com os conselhos de Deus, porque toda palavra que tu ouve é alimento para o teu espírito. Mas quando a gente ouve a palavra de Deus, é o bom alimento que vem de Deus. Até no nosso sistema digestivo existem os alimentos saudáveis e existem os alimentos que fazem mal. Isso a gente sabe. E assim pode se comparar a palavra de Deus com os conselhos mundanos.
A palavra de Deus é o alimento que faz bem à saúde e os conselhos mundanos são os alimentos ruins que fazem mal à saúde. É assim, por mais que pareçam sábios. Então, nunca me esqueci da primeira mensagem, como foi, né? Então, hoje nós já estamos no ano de 2026 e eu sou hoje presbítero da igreja, bendito é o nome do Senhor, e agradeço a Deus por tudo isso, por tudo de bom que o Senhor tem feito na minha vida. Mas o Senhor me fez aprender, o Senhor veio trabalhar na minha vida e o Senhor conseguiu me ensinar o valor que tinha o Evangelho de Cristo. Hoje eu vejo por aí o Evangelho de Cristo sendo ridicularizado. Hoje eu me lembro, para vocês verem assim, que eu implorei pela minha libertação, de tanto que eu queria. Cheguei a dizer para o Senhor que eu estaria a minha vida inteira implorando pelo perdão dele, se ele não me recebesse de volta, para te ver. E hoje eu vejo as pessoas questionando Deus. Hoje eu vejo nas redes sociais alguns dizendo: eu não consigo ver bondade nesse teu Deus, porque isso, porque aquilo. Meu Deus do céu, isso mostra que a gente está vivendo o tempo do fim. Você que já é conhecedor da palavra, né, não perde mais tempo, porque o Senhor Jesus vem. O Senhor Jesus vem para levar a sua igreja. Tu vê que dentro daqueles 5 anos eu não aconselho ninguém a ficar na situação ali que eu fiquei, né? Porque foi muito ruim. As pessoas diziam: se Jesus vir, tu vai ficar nessa situação. E olha, creio eu que não é bem assim, porque se o Senhor sabe que tu tá te esforçando, que algum problema com documentação apenas te impede de fazer parte de uma religião, isso não quer dizer que você não vai subir na vinda de Jesus. Porque a Bíblia diz que ele virá sobre as nuvens e chamará o seu Espírito Santo, e o seu Espírito Santo subirá junto com a igreja, levando a igreja junto. É assim que será a vinda do Senhor. Então, o que devemos fazer? Irmão, estou numa situação que eu não posso me congregar. Lute até vencer, porque vale a pena. Vale a pena. Aqui, por exemplo, estou eu. Entendeu? Então, lute, porque o Senhor é bom. Como no Salmo, vou deixar o Salmo 23 e versículo 1 para você. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.